obrigado pela companhia. Em mais essa entrevista da hora, nessa edição, eu converso com Otacílio Peron. Ele é advogado da CDL em Cuiabá. Obrigado pela gentileza de comparecer aqui, Otacílio, acerca desse bate-papo. Obrigado. O nosso assunto com ele vai ser legislações que influem no comércio da capital. Bem, além da Copa do Mundo a ser realizada em Cuiabá, muitas outras decisões, até mesmo em nível federal, têm influído no comércio da capital. Quais seriam essas legislações, então? Nós temos a PEC da compra à distância. Sim. Ela foi aprovada pelo Congresso e agora vai à sanção da presidenta. É importante, mas para o comércio local, eu entendo que toda venda e compra e venda à distância é prejudicial, porque o consumidor deixa de comprar no comércio local e compra em outros estados. Até agora, o Estado não recebia, não tinha vantagem nenhuma, pelo contrário, ele não recebia tributo nenhum. O Estado de Mato Grosso iniciou um movimento e fez um acordo com vários estados e ele estava recebendo 50% do ICMS. Sim. Mas isso não estava aprovado pelo CONFAS. E agora com essa PEC ficou definido que os estados que produzem o produto e que vendem para Mato Grosso, se for uma pessoa jurídica, o estado do Mato Grosso ele recebe a diferença entre a alíquota interna do estado de origem e o nosso estado. Uhum. Então, que daria mais ou menos 50% ficaria nisso na Peron. Para a pessoa jurídica fica menos. Certo. Para a pessoa jurídica fica em torno de 5%, comprando dos estados do sul e sudeste ou do nordeste. Agora, a pessoa física, que não é contribuinte, aí fica um pouco mais. Aí o Estado fica com entre 10%, 9% e até 11%, dependendo da alíquota interna do Estado que vende, principalmente dos estados do Sul e Sudeste. Uhum. Os estados do Norte e Nordeste, o consumidor que compra, para o Estado aqui vai ficar em torno de 5%. Algum outro prejuízo com essa medida, esse comércio online? Não, é exatamente o prejuízo do comércio local. Porque o comércio local deixa de vender. Hoje você já compra uma geladeira via internet, você já compra um fogão via internet, você já compra tudo via internet, principalmente os eletroeletrônicos, e até no exterior. Então o comércio daqui deixa de vender esse produto. Como nós somos defensores do comércio, nós achamos que a venda à distância ela é prejudicial para o comércio local. É isso que nós lamentamos. Deveria ter passado por uma reforma tributária. Mas os estados produtores, eles não querem passar por isso. Eles sempre travam. Então nós vamos ter dificuldades e muito grandes em ter uma reforma tributária. Muito se fala, entra o governo e diz, agora eu vou fazer a reforma tributária, e não faz. Até achei estranho que os estados concordaram com essa PEC, porque eu achei que o estado de São Paulo, os estados produtores não iam concordar, porque eles tinham a vantagem de ter todo o tributo, eles vendiam e ficavam com todo o ICMS. Verdade. Agora não, agora repartem com os estados compradores. Como o estado de Mato Grosso é um estado muito comprador, para o estado ficou muito bom. Agora, essa questão de comprar online ou comprar em loja, a confiabilidade de comprar olhando tete a tete com o vendedor é mais confiável. Eu sempre defendo a tese de que quem quer vender para o Mato Grosso, que é um estado comprador, ele deveria ter, em primeiro lugar, um ponto de referência, em segundo lugar, um ponto de assistência técnica. Essa semana mesmo me procurou um cidadão, um consumidor que comprou um veículo e que não tem assistência técnica aqui. Então, para vir a peça, ele teve um defeito para vir a peça, vai levar 3 meses, ele tem que ficar com o carro parado lá 3 meses porque não tem assistência técnica. Então é um problema. Eu entendo que quem quiser vender para o Mato Grosso, o Estado deveria pensar muito bem nisso. Ele deveria exigir, vocês querem vender para o Estado do Mato Grosso, querem vender para o consumidor daqui, vocês vão ter que ter um ponto de referência, nem que seja uma inscrição
uma inscrição virtual, mas também que tenha assistência técnica. Eu acho um abuso dessas montadoras, inclusive falando agora de carro, uma chave que você perde, uma chave codificada, você tem que esperar 48 horas até vir de São Paulo ou de outros estados que produzem. É um absurdo, né? Isso que nós temos que repensar. Nós somos o estado que mais cresce, o estado que é a menina dos olhos do Brasil inteiro e do mundo inteiro, e no entanto nós não temos qualidade de vida, não temos qualidade nesse aspecto também. Quer dizer, qualquer coisa que a gente compra aqui para depois ter o seu reparo é muito difícil. Então nós temos que repensar o Estado tem que também começar a produzir e não só exportar in natura. É verdade. Bom, o outro assunto também que aflige o comércio local, qual seria? Nós temos hoje a mobilidade urbana. A mobilidade urbana é o que mais está afligindo o comércio nesses locais. O Estado fez uma coisa certa inicialmente. Ele indenizou todas as construções. Entendeu que ao longo da Miguel Sutil tudo era posse e a propriedade seria da União. A União repassou para o Estado o direito de reintegrar na posse o próprio Estado para providenciar a mobilidade urbana. Mas nem todos os setores, nem todos os locais eram de propriedade da União. Na época que o Dante duplicou a Miguel Sutil, ele realmente recebeu o valor, publicou a desapropriação de todas essas áreas, mas no entanto aquelas que ele não utilizou, ele devolveu essas áreas para o proprietário. Sim. Para o proprietário, passou a escritura, então não tem a posse, a União não tinha a posse. Então o Estado, em alguns setores, ele se equivocou achando que tinha posse em todas as áreas e não tinha. E ele entrou com a reintegração de posse, quando na verdade seria desapropriação. Então há várias ações nesse sentido. Ninguém quer impedir o progresso. A CDL também não quer impedir o progresso, pelo contrário, mas ela não pode permitir que os comerciantes ao longo dessa rodovia, em função do progresso, tenham prejuízo. Então esse é um ponto. O segundo ponto é a paralisação desses comércios por 1 ano, às vezes até 2 anos. Isso aí chama-se lucro cessante. Sim. Você imagina um posto de combustível que agora ele não tem mais possibilidade de ter um veículo à sua porta para abastecer. Todos os da Miguel Sutil, onde tem intervenção, mas simplesmente as atividades paralisaram. O Estado está acenando com a redução do ICMS. Isso não resolve, porque ele já deixa de comprar, então não tem ICMS. O que ele está deixando de ter é o lucro. E isso chama-se lucro cessante. Lucro cessante nada mais é do que a interrupção da atividade de um comércio lucrativo por um determinado período por uma pessoa, por um terceiro. E esse terceiro pode ser até o Estado, o poder público. É o que está ocorrendo. Então o que eu aconselho? Comerciantes, vocês que estão com as suas lojas paralisadas em função da intervenção do Estado, organize-se. Procure suas associações, procure seus sindicatos, organize-se, tenha o balanço da sua contabilidade em dia, que assim que terminar a interrupção, nós vamos fazer um comparativo entre o que vocês faturavam antes e o que vocês faturaram durante a intervenção. Isso chama-se lucro cessante. E não só o lucro cessante, vocês vão ter direito também ao pagamento dos empregados, o prejuízo que vocês tiveram, o pagamento do aluguel, o pagamento de luz, o pagamento de água, todas as despesas que vocês tiveram nesse período em função da interrupção. São muitos os prejuízos, Peron? Já começaram, né? Já. Quantos comércios, por exemplo? Tem números. A todo dia aparece mais, porque as interrupções elas acontecem todo dia, né? Mas por enquanto nós temos inúmeros comércios. E os mais prejudicados são os postos de combustível. Por quê? Porque os postos de combustível, se você só pode abastecer
se o veículo for até o posto. Verdade. Já em outros comércios, pode ir até de moto, pode ir até a pé, pode ter de outra forma, mas assim, a redução do comércio é muito grande. Então, nós temos esses que estão nas interrupções e alguns até mudaram de local, né? Mudaram de local e tal, e o Estado não pagou essa despesa de mudança, não pagou essa possibilidade dele começar num outro local, uma série de coisas que terão que ser indenizados no futuro. E quando começar o VLT vindo de Várzea Grande, aí é outra história também, né? É outra história. Eles alegam que a prainha não vai ser tão afetada porque não vai haver indenizações ao longo da prainha, a não ser nos pontos de estação. Uhum. Como é na prainha, vão ter dois pontos de estação. Ali na Bispo, aquela loja Flamboyant vai ser totalmente desapropriada. Sim. Então, vão ter duas estações na prainha, uma pelo outro lado e outra do lado de cá. E eles alegam que só vão poder passar o ônibus nesse período. Os ônibus vão continuar passando. Por quê? Porque o VLT vem pelo meio da avenida. Eu não sei como é que vai ser. A gente ainda não tem noção, nem eles têm noção de quanto vai prejudicar. Mas com certeza vai prejudicar. Porque o comércio do centro da cidade, ele depende da periferia. Sim. Depende das pessoas, dos consumidores do interior, dos bairros, vir ao centro da cidade. Se eles não puderem vir ou se encontrarem dificuldade, com certeza o centro de Cuiabá, que é o shopping a céu aberto, ele vai ser muito prejudicado. E qual que é a orientação que a CDL já dá para os comerciantes dessa região aí? Nós vamos ver. A orientação é a mesma. Prepare-se e veja qual é o seu prejuízo. Aquele que não tiver a intervenção na porta da sua loja e que pode o consumidor ainda vir, ele com certeza terá um prejuízo indireto, mas não tanto, porque pode vir por outros meios. Se não vier pela prainha, pode vir por outras ruas, que eles até vão fazer outras vias para chegar até o centro. Mas aqueles que estiverem na prainha, com certeza, eles vão, ao longo da prainha, eles vão ter muito prejuízo. E a orientação é a mesma. Tenha a sua contabilidade em ordem, tenha a sua contabilidade em dia e não se desespere. Não adianta entrar com nenhuma ação agora. Vocês vão só poder entrar com ação assim que cessarem as obras da prainha. Vamos todo mundo colaborar porque é um progresso necessário, mas por conta desse progresso vocês não podem ter prejuízo. A União ou o Estado terão que pagar. Bom, acerca disso aí das apropriações, vários empresários já andaram reclamando dos valores oferecidos pelo Estado. Como é que a CDL está acompanhando essas decisões do governo? Eu tenho vários comerciantes que me procuraram e em todas as intervenções, quando nós achamos que foi injusto, que o comerciante entendeu que foi injusta a sua desapropriação, nós entramos aceitamos aquele valor como parcela do valor e estamos questionando a diferença. Aí vai passar por uma perícia judicial, o juiz vai indicar um perito que vai analisar, ver se realmente aquela área desapropriada, eles estão pagando o valor adequado ou não. Feita essa perícia, é claro que o juiz libera, eles vão ter que depositar a diferença, e se eles não concordarem, claro que eles terão a posse e essa discussão vai além, não vai interromper o andamento das obras. Eu creio que juiz nenhum vai mandar paralisar a obra, porque ele também tem a consciência de que isso é necessário e nós temos um tempo certo para terminar. É verdade. Outra lei que também acaba afligindo o comerciante, porque os políticos cobram o funcionamento dela, dizem que não tem fiscalização. Eu estou falando da lei antifumo, Perón. Como é que está sendo recebida essa lei pelo comércio? Olha, é um absurdo dos absurdos o que essa lei traz. Em primeiro lugar, ela vai penalizar não o criminoso, que considera ele criminoso aquele que fuma em ambientes públicos ou ambientes de aglomerados, e sim o comerciante. Ora, que culpa tem o comerciante se o cidadão entra lá
e fuma dentro do seu estabelecimento, numa loja, num shopping ou coisa parecida. Então, passaram a cobrar do comerciante. Então, quem é penalizado nesse caso é o comerciante. Se ele não impedir que o cidadão fume lá dentro, ele vai ser penalizado com uma multa pesada. Então, o que ele tem que fazer? Você, comerciante, tem que adesivar seu comércio, colocar aqui é proibido fumar, mas adesivar mesmo ostensivamente, para mostrar que ali não é permitido fumar. E se o cidadão insistir em fumar, você tem o direito de chamar a polícia. Pedir para que ele saia primeiro, se ele não sair, você tem o direito de chamar a polícia. Porque se você não fizer isso, você vai ser penalizado. E quem fiscaliza é o PROCON, e isto basta uma denúncia. Olha, em tal lugar tem alguém fumando e o proprietário da loja, o proprietário do estabelecimento não está fazendo nada. Acabaram-se os fumódromos em restaurantes. Não tem mais fumódromo em restaurante, não tem mais fumódromo em shopping, não tem mais fumódromo, nem mesmo em grandes shows. Você vai assistir um show de um artista, você não pode fumar lá no meio, mesmo que esteja em pé, ao ar livre, não pode mais. Onde é aglomerado, não pode mais fumar. Quer dizer, qual é o tipo de prejuízo que o lojista pode ter? É uma multa pesadíssima. Não, mas a fiscalização não depende da prefeitura, não? Não, é do PROCON. Quem vai fiscalizar o problema do fumo é o PROCON. Então, se você comerciante, não adesivar o seu estabelecimento, não colocar lá que ali não é permitido fumar, o PROCON vai lhe fiscalizar e vai lhe multar. E se você permitir que alguém fume dentro do seu estabelecimento e for denunciado, o PROCON vai lhe multar. Quer dizer, é um viés, né, de duas saídas aí para o lojista. Ou ele fiscaliza ou fiscaliza. Ou ele fiscaliza, exatamente. E que culpa ele tem, não é? Pois é. Eles jogam, os políticos eles têm essa esperteza de jogar, de jogar sempre em cima de quem está estabelecido. Sempre em cima de quem está estabelecido. Por que eles não multam o cidadão que fuma? Porque não tem condições. O cidadão às vezes não tem documento. Tá? Você vai nos países europeus, o cidadão é multado. O cidadão é multado. Se ele atravessar uma rua, não na faixa, ele é multado, ele é preso. Aqui no Brasil, não se observa isso. Esses dias eu vi que alguém atravessou a rua onde não tinha faixa de pedestre, e o guarda buzina disse, anota a placa. Assinalou assim, anota a placa. Aí o cidadão, claro, teve que ser chamado a atenção, mas o cidadão não tem, se ele tivesse poder de prendê-lo, se começar dessa forma, isso falta educação. Como nós não temos educação para todos nós, eu falo de modo geral, nós não temos educação, então, por enquanto, nós temos que multar quem está estabelecido. Outros assuntos que também afligem o comércio, Peron, fique à vontade. Pois é, nós temos inúmeros problemas que nos afligem, principalmente o problema da planta genérica que nós não engolimos. Até hoje não? Botou um ponto final. Não, nós não engolimos porque, na verdade, eles colocaram os coelhos a cuidar da cenoura. Eles colocaram as empresas construtoras a fazerem a planta genérica. Ora, se é o produto que eles vendem, eles não vão valorizar? Claro que sim. Então eles fizeram uma planta genérica onde um apartamento na avenida do CPA vai custar 5, 6 mil reais o metro quadrado. Claro que para eles é interessante isso. E nós reclamamos na oportunidade. Olha, o preço venal não pode ser o preço especulativo. O preço especulativo é um. O preço venal para fins de incidência de tributo tem que ser aquele cujo produto você queira vender hoje e você encontra o valor na hora, o valor de venda. Então, para você vender um apartamento hoje, você tem que, no mínimo, dar 50% de desconto, senão você não vende. Essa é a nossa briga. O município deveria ter dado um desconto, ele deu lá atrás de 30%, ele deveria ter dado de 50% e mantê-lo para esse ano também. Pelo contrário, o Galindo havia prometido
não cumpriu, fugiu e não quis mais conversar com a gente. Então essa nossa planta genérica é absurda. Então uma das reivindicações agora para os candidatos a prefeito é essa: vamos rever a planta genérica e nós queremos participar. Nós queremos participar, queremos achar um valor justo. O que estava um pouco defasado, mas não precisava ser tanto numa vez só, né? Verdade. Peron, muito obrigado pela sua visita aqui na TV Assembleia, acerca desse nosso bate-papo. Pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Olha, eu agradeço imensamente o convite. Nós estamos sempre às ordens e quando vocês quiserem maiores esclarecimentos sobre qualquer assunto que tenha referência ao comércio, estaria à disposição. E muito obrigado e parabéns pelo programa de vocês. Nessa entrevista da hora, eu conversei com o Otacílio Peron, advogado da CDL, e falou de legislações que afligem o comércio da capital Cuiabá. Obrigado pela companhia em mais essa entrevista da hora. Até a próxima, se Deus quiser.